Olá, pessoal, boa noite. Vamos a mais uma aula de estrutura e análise de projetos. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre os conceitos iniciais, introdução à terminologia de finanças, né? Vimos aonde se encaixa os projetos, né? Os tipos de projetos de investimento, e vimos também que projeto é uma palavrinha que encaixa em tudo o que você deseja fazer, tudo algo de novo que você pretende executar e algo que venha agregar. Bom, esse agregar tanto pode ser um novo produto, um novo serviço ou uma linha de produção diferente, né? Então, tudo isso o projeto pode desenvolver. Além do mais, buscar recursos para que ele aconteça. Então, a nossa matéria tem um misto de conhecer todas essas partes da financeira, né, da necessidade de geração de renda, né, da necessidade de captar investimento para que você possa executar o projeto que você tem em mente, e também a forma com que nós podemos desenvolver esse projeto, desenvolver e elaborar, gerenciar uma série de projetos e toda essa técnica que permeia a construção do projeto. Na segunda aula, nós vimos algumas situações, problemas, e que nos levaram a conhecer as diferenças e particularidades de um projeto. O projeto, se ele tem sucesso, se ele tem fracasso, ele depende de uma série de requisitos que não é só atingir o prazo da entrega ou atingir o produto com a qualidade, né? É também você olhar o desenvolvimento da equipe, você olhar a satisfação do seu cliente, a geração de resultado e lucro, né? O avanço comercial, mas também se ele ofereceu risco ou não. Então, o projeto, ele atende uma série de áreas. Ele permeia essas áreas específicas para que ele seja construído. E na aula de hoje, nós vamos falar da estrutura desse projeto. E nessa estrutura, primeiro, como ele foi organizado, critérios e técnicas, né, para que se desenvolvesse um guia, né? Vamos dizer assim, olha, é uma receita de bolo. Então, existe as instituições, reuniões de profissionais que como se diz, colaboraram para a criação de instituições, de corporações, né, de gerenciamento de projeto, fazendo assim um esquema de etapas a ser seguidas, de áreas que deve conter um projeto, para que não fique nenhum detalhezinho de fora. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o compartilhamento da tela e iniciar o nosso esquema de hoje, tá? A professora vai ficar aparecendo aqui do ladinho, para que todos vocês possam perceber a transparência por inteiro, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai delinear essas etapas, né, novamente, porque a gente já pincelou cada uma delas na aula anterior, mas deu uma pincelada. Agora a gente vai olhar com um olhar diferenciado e ver qual as sequências de processos e de passos que nós devemos adotar. Tá? Não deixando de lado, tá? Nós aprendemos na aula passada que projeto é algo diferente de processo. O projeto é algo novo, é algo único, tá? Tem que atingir, né, esse objetivo de inovação. E ele começa e termina. Então, ele é
temporário, tem começo, meio e fim. Enquanto que o processo, ele é uma atividade repetitiva, constante, né? Ele também, você tem que também gerenciar o processo, você tem que descrever o processo, ambos têm que ter descrições, né? Tem que se elencar os objetivos, mas todos os dois, tá? Projeto e processo precisam ser gerenciados. E gerenciar o projeto, quando ele termina, quando ele é entregue, você passa a gerenciar o processo de fabricação dele, tá? Então, nós vimos essa diferenciação. Hoje, nós vamos começar olhando a situação 3. Nós já vimos a 1 e a 2. Nessa situação 3, nós vamos comentar da linha, não sei se a linha amarela é uma estrutura nova, é uma estrutura de monotrilho. E você pode ver que nessa figura, né, tá explicado aqui, ó, o monotrilho, a coisa assim do metrô. Então, eu pergunto para vocês, qualquer pessoa pode desenvolver um projeto? Sim, qualquer pessoa, conhecendo os termos ou não conhecendo. Qual é a diferença? A diferença é que se eu tiver um guia, né, de gestão de projetos, se eu tiver uma receita de bolo para seguir e um conhecimento técnico, eu não vou deixar escapar nenhuma parte desse projeto. Eu vou seguir todas as etapas e só vou passar para uma sequência quando a etapa anterior estiver concluída. Mas e a pessoa que não tem esse conhecimento técnico, desenvolve? Desenvolve com conhecimento de gestão, tá? Mas ele pode acontecer de repente, chega num determinado momento, eu não fiz isso, eu deveria ter feito uma pesquisa de política econômica, de segurança jurídica, ou até mesmo de demanda, ou uma pesquisa climática, que tudo isso vai compor o rol de informações que nós vimos na primeira aula, que informação é poder. E o rol dessas informações traz para o projeto uma segurança, né, e uma eliminação de riscos, porque ali você já está cobrindo que a situação que por uma eventualidade ocorra, você já vai buscar uma maneira de contornar essa situação e dar uma solução, uma resposta para aquele problema, né? Então, eu visitei alguns vinhedos lá no Chile e eles, é claro, nessa época de frio, lá é frio mesmo, mas se eles não cuidar do pé da uva, né, se ele não fizer uma estufa, uma coisa assim adequada, o muito frio, o excesso de frio, né, dá para a planta uma certa acidez, mas o excesso mata também a videira. Então, eles fazem no meio da plantação algumas colunas que emite uma estufa, um ar que a protege. Por causa da madrugada ser muito fria, muito exagerada, acontece que ele diminui, né, a sensação térmica ali no meio das uvas. Isso é uma maneira de proteção de risco. E a gente pode ter N outras proteções, desde que a gente tenha conhecimento e habilidade. Então, o projeto é para mim, que sou contadora, é para economista, é para administrador, tá? É para você, estudante, que pode ser auxiliar, pode começar na função, e hoje é uma profissão regulamentada. Em toda empresa cabe uma pessoa que gerencie projetos. Toda empresa, a partir do momento que elabora seus programas vamos dizer assim, seus programas de projeto, né, sua estrutura de portfólios, você tem que
passar a administrar eles. Aqui dá para fazer agora, esse aqui fica para a próxima etapa, né? Ou para fazer esse eu dependo de fazer esse outro, né? Então vamos escolher qual que vai dar mais resultado agora, qual que é o melhor momento para esse ou para aquele outro projeto, tá? Bom, então nós vamos aqui iniciar a situação problema 3, tá? O gestor, você que é o gestor do projeto do metrô de São Paulo, deve criar uma nova estrutura. Uma estrutura para ter ascensão sobre todo o seu time e para agilizar o processo de tomada de decisão. Ou seja, você precisa mexer os pauzinhos aqui dentro da empresa porque tem alguma coisa que não está caindo bem. Você vê o quanto que o metrô se modernizou em São Paulo e foi buscando alternativas, aumentando suas linhas, né? Estruturando seus caminhos, e uma empresa que faturava X, hoje ela fatura 3X. Né? É claro, aumentou a população. E qual que é o objetivo do metrô? É transporte, né? É oferecer viabilidade de transporte urbano. Né? Você está mais rápido dentro da cidade no lugar que você precisa. Então, aqui está colocando uma situação para você. Para você enfrentar esse crescimento de triplicar seu faturamento, você precisa de uma nova reestruturação, repensar ali na sua estrutura de comando. E quais as vantagens que pode se ter, né? Pode trazer para a empresa uma estrutura nova de hierarquia, de processo de tomada de decisão para o projeto. Olha, nós vamos pensar, né? Quais as vantagens que essa estrutura nova pode ter. Mas já antemão, a gente já está percebendo que temos que gerenciar um volume de projetos maior, que temos que gerenciar o crescimento da empresa. Então, por trás desse crescimento, o aumento do número de projetos, o aumento da infraestrutura de linhas viárias ali, né, de metrô, né, de trilhos. Então, vamos ver como que a gente pode organizar melhor aí essa empresa. No rol das estruturas técnicas, existem vários institutos, né, que foram criados para elaborar esses guias, esses manuais. Tá? Então, um deles aqui, nós temos International Project. Espera aí, volta aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui para a professora ir rabiscando. Depois a transparência de vocês está sem rabisco, tá? Então, ó, o IPNI, né, que é International Project Management Associação, então a Associação dos Gestores de Projeto. Tá? Nessa associação se cria guias. Tá? Outro aqui, ó. Aqui está o nosso caderninho do PMBOK. PMBOK. Esse aqui é o produto do que essa associação produziu aqui. O que é o produto? É o resultado das técnicas, todas elas juntas num manual. Tá? E tem esse outro órgão aqui, ó, Project Management Institute. Então, é um instituto de gerenciamento de projetos. Então, essas, vamos dizer assim, existe, além dessa que eu coloquei aqui, existe uma chamada PRINCE2, mais europeia, existe, já vou falar lá na frente, senão vou errar aqui, o PRINCE2, que é mais europeia, o PMI e o Project Management Institute. Bom, o que essas metodologias criam? Tá? Elas criam um guia, né, já que é uma reunião de associação, né, de projetista que quer desenvolver um trabalho com melhor qualidade, então ali eles elencam os passo a passo dessa prática de gestão de projeto, né, de como criar o projeto e de como administrá-lo
com segurança. Então, os guias, que são metodologias, são conjuntos de informações com as melhores práticas. Então, vai dizer como eu devo fazer, tá? Vai me dar as técnicas de como elaborar o projeto, tá? Posso usar a técnica A, B ou C, desde que atinja esse objetivo, tá? E são elaboradas por um grupo de pessoas ou entidade, igual ali a associação, o instituto e assim por diante, que ficam conhecidas como as boas práticas da gestão de projeto. Ou seja, o que tem de melhor, o que tem de novidade, está aqui nos guias que a gente pode estar se utilizando. E aquele guia que eu disponibilizei como material de apoio, a gente pode estar dando uma lidinha nele no desenrolar dos passo a passo das nossas aulas, tá? Bom, então, esse aqui, ó, o IPMI, é o que eu falei para vocês, né? O Instituto de Projeto e Gerenciamento, a Associação de Gestão de Projeto a nível internacional. Então, a Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos é uma instituição que não tem fins lucrativos, só para produzir a ciência de elaborar projetos. Ela foi criada na Suíça em 65. É uma associação, é a mais, vamos dizer assim, a mais popular, a mais aceita, tá? Recomendada por diversos países, não só aqui da Europa, mas os Estados Unidos também. Tá? Para você participar de uma associação ou um instituto, você tem que pagar, né? Não é de graça. Você quer usufruir das ferramentas, você vai se associar ao instituto. Então, vai ter uma mensalidade, que pode ser mensal, anual, mas uma contribuição para que ela gere o seu objetivo nos mais diferentes moldes, esteja sempre publicando coisas novas para aquela área. Então, é muito importante, como a gente tem o nosso Conselho Regional de Contabilidade, os projetistas também se reuniram nesse tipo de associação. Eu fiquei muito interessada em estar participando, mas, assim, estou pesando na balança os custos, né? A gente, a professora, não consegue fazer tudo que a gente tem vontade. Bom, outro instituto, né, outro órgão, é o PMI. PMI, que é o Instituto Managing Project, ele que gerou o PMBOK, tá? Que é a caixa de informações, né, de gestão de projetos. Então, esse instituto, ele é uma associação de profissionais também, igual o outro, só que é chamado de instituto, e também ele é da mesma época, de 65, e ele foi fundado nos Estados Unidos. Tá? Bom, esse Prince2, que é o europeu, vou fazer um comentário com vocês. Tanto o francês quanto o alemão, eles são assim, bem criteriosos, bem preto no branco, bem regras, né? Então, esse Prince2, ele tem, vamos dizer assim, um requinte, tá? de conceitos que segue um padrão, e desse padrão ele não tem a mesma flexibilidade de outros, né, de outros programas, né, de outros guias de metodologia de gestão de projetos. Tá? Então, Prince2 é chamado aqui Project in Control Environment, ou seja, um projeto em ambiente controlado. Esse projeto em ambiente controlado, ele é mais engessado, é menos flexível,
mas ele é muito bom também, tá? Todos esses que a professora citou aqui, eles são manuais, né, que buscam, né, através da gestão do projeto, fazer com que os projetos tenham sucesso, tá? Então, é adaptável ao tipo e ao tamanho do projeto, cobre com o seu gerenciamento e organização, mas ele não tem tantas alternativas sugeridas quanto os outros dois anteriores têm. O PMBOK é o guia que foi criado pelo PMI, tá? E ele diz o seguinte, ó, Guide to Project Management Body of Knowledge. É o guia de conjunto de conhecimento de gestão de projetos. Aqui está a padronização que indica, que identifica, que conceitua processos, né? E áreas de conhecimento e as ferramentas técnicas. Então, esse guia é como se fosse assim, as normas de contabilidade, tá? As nossas regras para elaborar um balanço, né? Para publicar esse balanço. Aqui ele padroniza, ele não tem o efeito de norma, porque até então o projeto ele é flexível. Tanto pode ser feito por alguém que tenha muito conhecimento, muita técnica, quanto ele pode ser feito por uma pessoa com só conhecimento profissional, né? Só conhecimento empírico, não teórico, tá? Bom, o que nós podemos concluir dessa problematização, tá? Bom, a padronização das atividades do gerenciamento de projeto, ela é muito importante, porque se você desenha, ó, eu vou passar por essa etapa, e nessa etapa aqui, vamos supor, canetinha de volta, eu estou aqui, ó, a gente desenha que eu vou passar por essa etapa. Então, eu tenho aqui fase inicial, eu tenho aqui fase de desenvolvimento, aqui eu tenho outra fase de planejamento, né, de organização, de descrição de objetivos, né, do escopo, do custo e do tempo, tá? Então, aqui eu estou desenhando até onde que eu vou chegar aqui no final, depois de olhar riscos e qualidades e entregar um produto. Então, quando eu padronizo, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, eu estou colocando ordem. É essa a padronização das atividades de gerenciamento. Olha, aqui eu posso fazer esse outro, ou então o C, o D ou o E, tá? O que essa padronização traz? Melhoria no fluxo de comunicação entre as partes. Olha, se alguém está aqui específico nessa área, eu vou olhar para trás, vai chegar a minha vez de executar o meu trabalho depois que finalizar essa etapa. E se tiver toda ela aqui descrita, o que vai acontecer? Todo mundo pode conhecer o andamento desse projeto. Então, fica visível, todas as partes envolvidas conseguem estar gerenciando junto, acompanhando e sabendo qual a hora de entrar em ação. Tá? Bom, essa padronização, esse guia, ele reduz a negligência de repente esquecer de alguma tarefa importante,
Olha, agora eu vou ter que voltar, eu esqueci de fazer essa pesquisa aqui de preço, eu não sei como é que está funcionando isso ou aquilo, tá? Dá ênfase nos usos de recursos de maneira eficiente, ou seja, se eu tenho todo planejadinho aqui, o meu roteiro, tá? Eu posso ver onde eu posso economizar, onde eu posso gastar mais, aonde eu posso melhorar a qualidade, né? Se eu tenho isso na mão, me facilita pra caramba, tá? Facilita com que eu consiga fazer mais com menos recursos. Quando eu tenho planejado, organizado, padronizado, eu consigo exercer o controle do andamento do projeto. E também consigo fazer um tratamento mais otimizados dos riscos que podem ocorrer ou não. Da padronização de chances de sucesso do projeto. Então, essa padronização, esse guia, vai nos auxiliar muito, porque assim a gente consegue fazer uma boa gestão. Lembra que eu falei para vocês como é que nós podemos executar o nosso trabalho do projeto? Nós podemos executar de forma independente, autônoma, tá? Aqui, ó, no autônomo. Eu posso ter um escritório de projeto, que é o PMO, tá? Office Management, Project Management Office, um escritório de gestão de projetos, tá? E posso, nesse escritório, dependendo da demanda das tarefas, dependendo do volume de projetos ou até mesmo de portfólios, eu posso ter setores departamentalizados, ou seja, setores específicos para dar suporte em áreas específicas, né? Na área de gestão de risco, na área do controle da qualidade, na área de recursos humanos, tá? Na área de aquisições. Então, para cada área, eu posso ter um gerenciamento mais técnico, mais específico, mais departamentalizado, tá? Então, normalmente é composto por vários profissionais que já possuem uma certa vivência no projeto e que conhecem toda a estrutura dos projetos. E existe também escritórios de projeto corporativos, ou seja, que atendem diversas empresas. Então, a forma de eu estar executando a gestão de projeto ou elaborando um projeto pode ser sozinho, autônomo, através de escritórios por departamento e através de empresas corporativas, tá? Bom, então vamos tentar resolver agora essa situação, né? Uma nova estrutura para o projeto do metrô, né? Então vamos trabalhar com o gerenciamento desses projetos. Então, veja bem, como o metrô, que é triplicar de tamanho, né? Está fazendo N projetos de ampliação. Não adianta apenas uma pessoa tentar desenvolver esse projeto do metrô. Ela precisa de algo mais específico, ela precisa de uma estrutura de departamento, já assim, mais um escritório mais que dê mais suporte, tá? Não chega a ser corporativos porque é apenas uma empresa, né? Se fosse várias empresas, uma outra prestando serviço, aí sim. Então, aqui nós vamos trabalhar com escritório de gerenciamento de projetos. E o que esse escritório inicia fazendo, né? Ele inicia com objetivos. Aqui a setinha está direto no escopo. O que é o escopo? O escopo é a descrição
do que eu quero, né? Do produto. Ah, eu quero uma linha de metrô que esteja no monotrilho para ser igual que tenha lá na França, assim, assim, assado, tal. Aqui eu descrevo o que é novo, né? O que é novo para ser executado. Mas dentro dessa descrição, o projeto da linha amarela. O projeto da linha amarela vai ter isso, 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 isso e aquilo. Tem que ter qualidade, atinge as partes interessadas. Então, aqui, no começo de tudo, na hora que eu começo a colocar no papel aquilo que eu quero, que eu preciso, eu tenho que pensar na integração das áreas. Eu tenho que estar junto com os stakeholders, com as partes interessadas, com o executor do projeto, e aqui avaliando as primeiras impressões que criamos do projeto e do produto. E aí, a partir daí, executarmos outras tarefas envolvendo e que são necessárias no projeto, mas a integração precisa estar sempre falando aqui, ó, do objetivo, né? Do prazo que eu tenho que executar, dos custos que eu tenho disponíveis para fazer a realização desse trabalho. Então, aqui eu estou falando de um tripé de ferro ou o triângulo de ferro também, né? O tripé é as três partes, suportes do projeto. As três primeiras, que através dessa integração aqui, olha, com as partes interessadas, ligando objetivos, comunicando o que tem vontade, o que está sonhando, né? Visualizando a qualidade, né? Tudo isso aqui, olha, de que forma eu vou comunicar, né? Essa qualidade, né, para as aquisições, do tempo que eu tenho para poder desenvolver, dos riscos que eu posso correr e que equipe que eu preciso para desenvolver esse produto, né? O que eu preciso adquirir que venha com qualidade, que eu convoque os melhores fornecedores, que me entreguem no prazo e no custo desejado. Então, nessa primeira integração de áreas, tá? É fundamental que você comece e mostre ali, vamos dizer, quem são as pessoas, quem são os envolvidos, quais as funções de cada um e quem vai fazer o quê. E aí vem aqui, olha, o RH, né? Identificando, caracterizando, né? Selecionando, treinando, né? O RH descrevendo as funções. E o plano de hierarquia, né? A hierarquia que nós precisamos para desenvolver o projeto. Quem eu devo obedecer e quando, né? De que forma? Então, essa integração é a primeira parte para que você pense no projeto, tá? Então, uma nova estrutura para o projeto do metrô. O gestor oficial do projeto deve escolher uma estrutura organizacional específica para o projeto. Estrutura por projeto, que deve montar um escritório de projetos. Então, ele vai usar o PMO, escritório, né, de projetos departamentalizado. Tá? Então, resolvemos a situação do problema 3. E aí, pessoal, vamos mais uma? Vamos para o problema 4. O problema 4 começa, tá?
com o planejamento dessa gestão, dessa integração de áreas. Nós falamos lá atrás a necessidade que é você reconhecer as partes, quem são os envolvidos, os interessados e principalmente o cliente que vai usar o nosso serviço, o nosso produto. Aqui do metrô, o produto é o transporte, então é a prestação de serviço de transporte. Tá? Nós vamos falar desse problema 4 através da obra da linha 17, ou seja, a linha ouro do metrô de São Paulo, que ela foi criada, né, que foi tirada do escopo das obras do metrô. Ou seja, estava lá um rol de linhas, né? Vamos fazer a amarela, vamos fazer a azul, a verde, que é a lá da saúde, né, da clínicas. Então, cada etapa estava lá e deixaram essa aqui para depois. Olha, aqui tem algumas assertivas, mas nós podemos descobrir outras, né, no caminhar desse problema. Então, a explicação dessa suspensão ela foi insuficiente. Ninguém sabe por que deixou ela de lado. Tá? Ao pesquisar, descobriu um certo desacerto com a empreiteira e a falta de orçamento, a falta de dinheiro para investir nesse projeto. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Isso é um dos principais os principais problemas que acontecem nos projetos. Né? Eu quero, mas eu não tenho, eu tenho que buscar um órgão financiador, onde o BNDES pode ser o órgão financiador, um banco, uma instituição financeira ou um programa do governo. Tá? Então, era preciso encerrar, né, aquele projeto porque ele não tinha orçamento suficiente e deve ter tido alguma encrenquinha aqui entre as empresas de consórcio que iriam executar a obra. Tá? Então, vamos lá. Será que os ajustes do projeto foram só nas áreas contratuais com a empreiteira? Será que também, né, stakeholders não tem aí uma certa participação dessa desistência? Ou outras áreas do projeto também podem ter sido afetadas, né? Então, para ajustar, né, vamos estudar áreas do gerenciamento de projeto e começando pela integração, tá? de todas as áreas. Bom, a palavra integração é tornar junto, tornar unida todas a área, integrar, fazer parte de, tá? Então, de repente, essa linha 17, a linha ouro, não estava fazendo parte e foi simplesmente suprimida por falta de orçamento, pela confusão com as empreiteiras, etc. A questão da suspensão da linha 17, somente as questões contratuais são afetadas? O gerente de projetos recorre ao processo de integração e começa a fazer seus planos. Bom, vamos rever o que é que ele tinha de problema para ele ser deixado de lado. Tá? Qual o objetivo? Né? Quais as partes, né, desse projeto aí? Quanto tempo ele deveria ser elaborado e de que forma, né? Qual o custo que eu poderia estar fazendo? Será que eu não poderia estar fazendo uma implantação, uma revisão nos seus orçamentos e aí bola para frente? De qualquer maneira, começa-se primeiro com o objetivo. Esse aqui é o primeiro passo. O objetivo e a integração de áreas que vai
fazer-se conhecer, tá? O que eu quero aqui das partes interessadas, o meu cliente lá que vai executar, né? Enquanto tempo, enquanto eu vou gastar de orçamento. Aqui ainda, você pode visualizar o triângulo de ferro, tá? E nessa integração, né, vamos rever o que eles documentaram nessa integração, tá? Se o objetivo estava adequado, se queria uma coisa muito fantasiosa, né? Esse monotrilho, essa coisa diferente aí, né? Vamos rever. Mas antes da gente rever a situação, eu vou lembrar para vocês o seguinte, que às vezes você compra um pacote de bolacha e nesse pacote de bolacha recheada tem às vezes aquela que tem duplo recheio e tem aquela que o parzinho está vazio, não tem recheio. Isso é uma falha do processo de produção. Tá? Numa fábrica de chocolate, eu vou pensar no objetivo dela, né? Fazer chocolate, mas existem vários gostos do cliente para aquele chocolate. O chocolate meio amargo, o chocolate ao leite, né? O chocolate tradicional, né? Ou o chocolate todo de forma mais variada, né? O chocolate com castanha, com nozes, com damasco, com figo, né? Chocolates elaborados com café, né? Então, numa fábrica de chocolate, a primeira coisa que vai se pensar é o que o cliente gosta, o que o cliente quer. E aí você vai definir com as suas partes interessadas o objetivo, se realmente está adequado, se essa linha de produto atinge o cliente, mas ela também tem um nível de custo para a empresa, se esse equilíbrio de nível de custo ele está ajustado, né? Então, tudo isso vai fazer com que se tem qualidade meu chocolate, se eu preciso implantar mais uma linha de produção, comprar mais equipamento, se as pessoas que estão fazendo, eles são preparados, eles estão treinados, se existe falha, né? Se existe falha mecânica, se o equipamento parou por quê? Parou porque o operário não pensou que precisava dar manutenção, né? Aí, ou então o operário daquele equipamento avisou, olha, aqui está chegando perto da próxima revisão desse equipamento, ela precisa ser lubrificada, precisa disso, daquilo, e o seu gestor não agendou, então falha humana, né? Então, existem várias formas de falha de comunicação, falha de não executar, né, de não prevenir os riscos, né? Então, uma série de, vamos dizer assim, uma série de tarefas que quando você coloca em um passo, uma sequência lógica desses passos, você vai conseguir gerenciar seu projeto com o menor risco possível, com mais qualidade, né? E com essa boa junção de áreas, que as pessoas que trabalham no projeto já estejam antenadas a cada passo que é dado quando ela deve entrar em ação. Tá? Então, o gerente de projetos da obra do metrô precisa entender as áreas de conhecimento, todas as áreas de conhecimento da gestão de projetos, para resolver essa situação da linha ouro. Tá? E, buscando resolver essa situação, o que houve? Tá? Aqui atrás tem esse quadro que representa a nossa palavrinha-chave aqui de integração. Essa integração vai passar por todas as áreas, certo? Nessa integração, o gestor vai olhar
em primeiro lugar aqui, olha, escopo, custo e tempo, tá? E vai olhar se ela tem uma relação com risco, né? Se esse custo aqui está dentro, se o tempo está no cronograma adequado, né? Se eu preciso fazer aquisições importantes, né? Para poder gerar e administrar esse projeto, se o meu RH ele está sendo bem selecionado, se tem as pessoas que eu preciso, se está treinando, se está organizando e dando estrutura de pessoal para que eu possa executar. Então, esse fecho, né? Essa junção, essa união de áreas vai fazer com que todos trabalhem nos objetivos em comum, em objetivos alinhados, né? Prevendo o risco, né? E buscando a qualidade, comunicando seus passos, né? Comunicando até quando foi, qual etapa, tá? E resolvendo essa situação da linha de metrô, a integração é a primeira parte, a primeira área que deve ser feita, o primeiro passo no qual se conhecem todas as partes envolvidas, não só partes interessadas, como os trabalhadores, o produto que vai ser feito, o projeto, o andamento e assim por diante. Nessa parte de integração, a gente vai entender o que a parte interessada busca com esse projeto, o resultado que ela quer, né? A intenção de tudo. Tá? Nós vamos entender também a forma de eu estar expressando, se vai ser por e-mail, se vai ser por atas, se vai ser por reuniões, como eu vou estar comunicando o andamento do projeto, tá? O que eu preciso aqui nas aquisições, não só comprar, mas eu posso também alugar, pedir emprestado, né? Fazer uma consignação e depois devolver no final, né? Todas essas partes envolvidas, elas precisam estar dentro desse ciclo, né? E cada uma vem aprofundar num determinado momento. Mas no momento zero, para mim entender o problema, eu vou lá buscar o que as partes interessadas queriam, o que está no escopo, qual foi o custo orçado, o tempo, quem ia fazer, desenvolver, a empresa realmente tem competência para fazer isso, ou ela está com dificuldades financeiras, ou aconteceu algum imprevisto, né? Então, tem uma série de coisas que pode estar ocorrendo dentro desse projeto, e uma das principais é a do financiador que não tinha o recurso, outra de gerir os contratos com a empreiteira, né? A outra, os riscos aqui, olha, eles podem ser positivos, mas eles podem ser negativos. Risco positivo você faz com que ele aconteça, risco negativo você elimina, né? De repente você compartilha os riscos positivos e você divide a responsabilidade dos negativos com uma seguradora, né? E assim por diante. Então, esta é a visão de todos juntos para enfrentar essa etapa, esse novo projeto, tá? Então, resolvendo o problema dessa linha ouro, né, foi a falta da integração e recursos disponíveis para esse projeto. Então, pessoal, agora eu volto para vocês, tá? Vamos
Manter, não, vamos descartar essas anotações, não precisa de anotações aqui, tá? Vamos tirar o compartilhamento e eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, né? Ficou Professora, claro? Sim, Helder. posso fazer uma pergunta assim? Quando envolve obras públicas, assim, tem esse complicador a mais, vamos dizer assim, que é o poder público, com todas as suas regras, todas as suas normas mais engessadas. Licitações, né? Licitações e tal. Idoneidade, comprovação de competência de entrega, né? Exato, tudo isso aí. Mas, assim, quando a senhora fala assim desse PMO, que é o escritório de PMO. gestão, quem Uhum. que seria o responsável para coordenar, principalmente para essas obras grandes, que a senhora citou do metrô ou do VLT aqui, que é um Uhum. consórcio de empresas, seria o poder público que seria o gestor do projeto, que definiria tudo isso? Olha, se o gestor público contratasse uma empresa privada para gerenciar, eu acho que o resultado ia ser bem melhor. Mas existe dentro das estruturas as de gestão pública. E, vamos dizer assim, todos os políticos querem cargos desse nível para ter mais acesso, né? Eu estou cuidando desse aqui, dessa obra. Só vou aprovar na Câmara se eu tiver uma participação, né? Acho que é 30% que eles cobram de participação. Por exemplo, eu vi construção de asfalto, fiz uma consultoria, ó, em off, tá? Uma consultoria numa construtora, 30% ia para o político. E o político era chamado assim, o Estrela, o não sei o quê, sabe O assim? Botafogo, tem nas Tem, delações. tem essas coisas assim, aqui do Mato Grosso, tá? Essa construtora, ela foi interrompida, tá? Ela não existe mais, mudou de nome. Os caras que fazem, olha só que interessante, Helder, os caras que fazem esse tipo de serviço, né, eles já são tudo muito espertos, né? Então, eles fazem uma empresa específica para de um consórcio, junta 3, 4 empresas. Aí cada empresa fica responsável por uma parte. Aí no papel não registra o certo. Por isso que foi o entroncamento do VLT, né? Porque pagou-se 70% e construiu-se 30%. Mas é que 30% do que rendeu a obra, 30% do valor da obra, não é nem o lucro. Às vezes a empresa que está executando ganha de lucro 10%, enquanto o político ganha 30%, né, por cento. E o político não fica só com né? Esse 30% ele é repartido, né? Tem as Tem partes. tudo. Então, o que eu vejo assim, o órgão público, para ele desenvolver bem o projeto, era necessário ele contratar um escritório desse, de PMO, uma estrutura já específica para desempenhar esse trabalho. Porque num escritório desse, você tem auditor da qualidade, você tem lá a pessoa técnica em auferir o cumprimento do asfalto, né? Ele tem um engenheiro especializado para ver se a medida está certa, se a composição do que é feito, porque tudo da obra depende. Né? Tem asfalto aqui no Mato Grosso, que é uma casquinha tão fina que eles fizeram porque senão ele não ia ganhar nada, né? E aí eles entregaram metade, não, um terço da obra, 10% da obra com uma casquinha fina. Né? Então, tem certas coisas assim que é muito absurdo na área pública. Mas se aplica toda a Também. metodologia desses institutos, né? É possível ser feito, mas assim, depende da vontade dos gestores. Que não vai ter, porque se você não tem um controle, é mais fácil você, vamos dizer assim, esconder esses 30%. Mas é evidente aqui Exatamente. que é evidente que houve
como, vamos supor, lá em São Paulo não sei ao certo, mas aqui era um consórcio e é evidente que houve uma, vamos dizer assim, não houve um controle do andamento do projeto, né? Não houve essa coisa da etapa. Por quê? Salvo engano, era uma empresa da Espanha que fazia os vagões do VLT. Ele fez os vagões para andar onde? Então, quer dizer, não houve esse controle de etapas. Ficou pronto o vagão sem estar pronto etapas anteriores, né? Então, a gente vê que talvez também por questão de, talvez ele conseguiria pagar essa propina, né? O vagão deve ser mais caro, ele deve ter tirado mais valor, sei lá. Mas é evidente que houve esse choque aí, não houve um andamento certo do processo. Você antecipou esses vagões para andar em nada, né? Tá, o vagão não tem onde andar até hoje, né? Como diz o outro, né? Você vê, olha, não houve integração das áreas. O maior erro desse projeto foi o seguinte: começa de trás para frente, traz o vagão para andar no trilho que não está nem feito ainda, né? Então você tem toda a razão. Eu tenho um relatório do VLT e eu vou postar na nossa página para vocês darem uma olhadinha, o quanto a história era bonita, né? Vamos dizer assim, o projeto é lindo, né? Mas assim, dizer o que exatamente aconteceu, nós sabemos. Os políticos ganharam e as empresas não executaram. É só isso que a gente sabe, porque está aqui na cara, né? Agora, fizeram um monte de buraco, fechou um monte de empresa que estava, né, que tinha suas atividades enquanto eles estavam fazendo aquela destruição, né? Tirar as árvores bonitas que tinha aqui nessa avenida do CPA. Gente, é uma coisa assim, impressionante. Ah, é para o bem, né, comum, é para o bem de todos. Sim, é para o bem de todos, mas é para o bem de todos começar e terminar, né? É. Né? Uma regra básica, né? O projeto tem que ter começo, meio e fim, né? Esse daqui tem, acho que se a gente pegar para analisar os dramas do VLT, tem história pra caramba, né? Eu estava vindo de viagem, acho que de São Paulo, assim, aí eu estava vendo as comissárias conversando com o piloto. Só que eles confundem Cuiabá com Campo Grande. Aí falou assim: nós vamos para Cuiabá, né? Eu acho que é aquela cidade que quebraram a cidade inteira para fazer, nunca ficou pronto. Eu falei: não, acho que não é lá, acho que é Campo Grande. Eu fiquei quieto, né? Tá falando mal, né? Tá falando mal, fala sozinho aí. Mas é Deixa impressionante, né? Porque Mato Grosso do Sul, o pessoal, eles confundem mesmo, né? Confundem pra caramba. Pessoal, vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu não postei ainda, mas finalizando aqui eu vou postar. É de um questionário bem rapidinho para responder no Google, mas vocês vão precisar consultar o PMBOK até o momento em que nós falamos aqui, porque tem alguns detalhezinhos que eu possa ter esquecido, alguma coisa assim, e aí o PMBOK vai dar suporte, e aí depois a gente comenta todas as questões daí na próxima aula, tá? Então, uma semaninha para fazer essas questões, que é só de marcar X, né? E faz rapidinho ali no Google Forms. Quem demora mais para fazer sou eu, né? Cadastra a pergunta, cadastra a resposta, né? Mas é isso aí, olha, a área de projeto, ela é fantástica. Tem muita coisa boa, né? E infelizmente também quando você pensa na área da área pública, né? Tem vários contratempos e nosso Brasil ainda tem muito que aprender, né? Eu espero que nós temos uma eleição ano que vem, né? Que a gente tem uma nova safra de políticos, né? Quem sabe melhorando um pouquinho essa cultura do vamos ficar rico na política. Vamos ficar rico na política, que senão não dá certo. Mais alguém? Lucas, Vanessa, Guilherme? Vocês querem comentar alguma coisa? Dar um joia? Por Né? mim, professor, tá tudo ok. Foi bem explicativo mesmo, deu para entender Uhum, tranquilo o conteúdo. Agora vamos só perfeito. testar os conhecimentos no exercício, né? No Quando for fazer, exercício. Uhum, para poder tá. Para mim absorver tá tudo melhor. bem também.
Na conta do banco também, ótimo, gostei dessa, viu, Lucas? Quando a gente começa a ganhar dinheiro com o projeto, aí a conta vai engordando. É isso aí, legal, tranquilo. Então tá, pessoal, vou encerrar aqui. Daqui um pouquinho, uns minutinhos, vocês vão ver na página já o questionário para vocês fazerem, tá bom? Um grande Tudo bem, abraço e então. boa semana para vocês, tá? Igualmente, bom final de Boa noite. semana. Boa noite, professora. Tchau, tchau.